Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Alô, meus amigos, olha eu de volta, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Vamos lá, gente, olha, bota tempo nisso. Mas que coisa boa, a gente vai acumulando conhecimento, vai acumulando amizades, gente boa, muita gente boa. Hoje, por exemplo, nós temos 3 assuntos maravilhosos, não vou falar dos 3. Vou falar do primeiro, você fica aguçado no segundo e no terceiro, porque é assim que você fica no programa. E o primeiro assunto é formidável, é um assunto que eu acho que sempre deve estar sendo levado ao ar, por uma série de motivos. Para aguçar o espírito do povo, as pessoas ficarem sempre com aquela sensação de que nós estamos protegidos, ok? Vigilância Sanitária de Maceió tem um secretário, um chefe especial de Vigilância Sanitária de Maceió. O que esse homem faz, nós vamos saber agora. Ayrton dos Santos. Que prazer recebê-lo, Ayrton. Muito prazer todo meu, viu, o Geraldo Câmara. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje e falar um pouco sobre a Vigilância Sanitária de Maceió. É um órgão hoje que nós somos compostos lá de 125 funcionários. Você está quantos anos à frente? Eu estou à frente 4 anos e 6 meses, desde o primeiro dia da gestão do prefeito JHC. E muito me orgulho em fazer parte dessa equipe, de uma cidade mais alegre, cresceu tanto. E a Vigilância Sanitária de Maceió, ela fiscaliza 80 segmentos aqui em Maceió, entre hospitais, clínicas, laboratórios. E aí, para você ter uma ideia, nós somos aqui uma cidade de 1.100.000 habitantes, tá? Uma cidade turística. Exatamente. Tá, e aí, para você ter uma ideia, entre restaurantes, bares, lanchonete, pizzaria, hoje são quase 8.000 aqui em Maceió. Não é brincadeira. Nós temos aqui farmácia, por exemplo, quase 800 farmácias aqui em Maceió. Supermercado, 550 supermercados, e aí por aí vai. 550 supermercados. Que loucura, meu amigo. Então, assim, é preciso a gente fazer esse trabalho humanitário, dar continuidade nesse trabalho. Nós geramos emprego e renda, trabalhamos com muita responsabilidade. Geraldo Câmara, quem gosta do que faz, eu gosto do que faço e trabalho com honestidade, o resultado aparece naturalmente. Não tenho dúvida sobre isso. Agora eu lhe pergunto uma coisa, para dar um atendimento a 80 segmentos, quantos são os funcionários da Vigilância Sanitária de Maceió hoje? Nós temos hoje em média 15 veículos, trabalhando esses 3 turnos, manhã, tarde e noite, e temos 125 funcionários, entre médicos, veterinários, nós temos psicólogos, nós temos enfermeiros, técnicos de enfermagem, nós temos químicos, nós temos advogados. Lá a Vigilância Sanitária é composta de 4 gerências: saúde, ecologia, farmácia e alimentos. Temos o setor administrativo, o setor de arquitetura, e temos o protocolo. Hoje todo mundo trabalha no seu horário certo, todo mundo trabalha acima de tudo com honestidade. Hoje, Câmara, a Vigilância Sanitária de Maceió, antes da gestão do prefeito JHC, demorava 3, 4, 5 anos para liberar um alvará. Certo. Hoje o alvará sanitário pode ser liberado até 24 horas. A nossa arrecadação era 2 milhões, 2 milhões e meio. Hoje a nossa arrecadação é entre 10 e 11 milhões. Em questão de multa? A questão de multa não é... Eu digo, isso em questão de multa. Não, isso é a arrecadação geral.
O objetivo da Vigilância Sanitária de Maceió não é notificar, multar, nem fazer apreensão e nem tampouco interdição. Perfeito. Mas essas interdições, notificações são consequência da fiscalização. Para você ter uma ideia, Geraldo Câmara, do ano de 2021 até o presente momento foi feita a apreensão aqui em Maceió, foi um impacto muito grande, 420 toneladas de produtos estragados fora de validade. Qual é o segmento que dá mais trabalho à vigilância? É essa de produtos ingeríveis? Claro, porque nós temos hoje muitos restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, e aí 420 toneladas de produtos estragados fora de validade. Não é brincadeira, é um negócio muita coisa, foi um impacto muito grande, mas isso é para salvar vidas. Quando você tira risco sanitário de circulação, você está salvando vidas. Com certeza. Foram interditados, média, 200 estabelecimentos de 2021 até o presente momento, 200 estabelecimentos, e tem um lado bom também que nós já atendemos em curso de boas práticas, todos esses cursos gratuitos, lá na Vigilância Sanitária, ou vamos até o estabelecimento da pessoa, do empreendimento. Todos esses cursos são gratuitos, os participantes recebem um certificado de participação, e nós já atendemos mais de 80 mil pessoas aqui em Maceió. Isso é altamente educativo. Agora eu lhe pergunto, qual o resultado disso, que eu acho fantástico? O resultado disso, Câmara, é você ter, em 2021, fizemos apreensão de 100 toneladas de produtos estragados fora de validade. 2022 aí foi diminuindo para 80, 2023, 2024, e hoje nós não estamos fazendo quase nada de apreensão. Por quê? Porque essas ações educativas é muito importante, e depois de tudo assim, além dessas ações educativas que a gente faz, o nosso curso de boas práticas, nós fazemos as ações educativas distribuindo panfletos, já distribuindo mais de 1 milhão de panfletos aqui em toda Maceió. Nós cuidamos de hotéis, bares, restaurantes, lanchonetes aqui em toda a orla marítima, toda a faixa de areia, na parte alta, parte baixa, cuidamos de todos os mercados, fiscalizamos os mercados públicos aqui, mercado da produção, Jacintinho, Tabuleiro, Benedito Bentes. Mas assim, o importante é que a gente tem que continuar cada vez mais trabalhando em parceria com todos esses segmentos. Me diga uma coisa, meu caro Ayrton dos Santos, isso é importante. Que tipo de produtos foram os mais apreendidos? Mais apreendidos durante esse tempo todo? Geraldo, eu te digo que... Ou que lhe dá mais trabalho? Nas administrações anteriores, a equipe talvez não foi orientada para chegar em um grande supermercado ou em um grande frigorífico e ir até a Câmara Fria e fazer realmente a varredura que deveria fazer. Já chegamos ao ponto de fazer a apreensão de 7, 8, 9 até 10 mil quilos de produtos estragados fora de validade num grande supermercado. Essa maioria desses produtos que foram apreendidos de produtos perecíveis, mais produtos perecíveis, carne, charque, linguiça, queijo e aí por diante. Para você ter uma ideia, viu, Câmara? Todos os produtos de origem animal que é comercializado aqui no nosso estado, eles precisam ter o CIA, que é o Selo de Inspeção Estadual, verificar a data de fabricação, o prazo de validade e ver o número do lote. Ou CIF, que é Selo de Inspeção Federal. Muito bem, mas isso com supermercados, por exemplo, que recebem mais produtos industrializados, não é verdade? Perfeito. Hoje nós temos os produtos in naturas, né, que é a carne, frutas, verduras, essa coisa toda. Que é o mais perigoso. E nós temos os produtos alimentícios industrializados, que é o embutidos, enlatados. Aí a gente precisa realmente, e tem a questão Geraldo Câmara, do fracionamento. Eu tenho trabalhado muito isso aqui em Maceió, o fracionamento. O produto de origem animal, quando ele é fracionado, a linguiça, o queijo, o presunto, quando ele é fracionado, se ele tem ali 60 ou 90 dias de prazo, quando ele é fracionado, ele passa a valer tão somente uns 5 dias. Portanto, existem muitos supermercados, ou alguns supermercados que usam da má-fé e saem reetiquetando esse valor. Então, por isso que infecção intestinal, dá dor de cabeça, febre, dá vômito, a pessoa desidrata muito rapidamente, pode ir até a óbito. Aqui em Maceió, no ano de 2019, até 2020, morria em média 80, 100 pessoas por infecção intestinal durante o ano. Hoje, Geraldo, não morre mais quase ninguém com essa situação. Isso dito pelos diretores de hospitais. A Vigilância Sanitária de Maceió é um órgão que está lá pronto
a dialogar com todos os empresários aqui. Nós somos parceiros de todos os empresários. Agora, a vigilância sanitária, eu como chefe especial da vigilância sanitária, nós não podemos admitir que ninguém venda produto estragado fora de qualidade. Aí deixa eu mudar de segmento. A gente falou muito no segmento alimentício. O de saúde, meu amigo, que hoje preocupa demais as pessoas. Não só remédios vencidos, mas vacinas vencidas, ou sei lá o quê. Tanta coisa. Tem farmácias, hospitais, clínicas e por aí vai. Lhe dá muito trabalho isso? Pois não, dá muito trabalho, mas o importante, Geraldo Câmara, quando eu interdito, por exemplo, uma farmácia, nós interditamos aqui em Maceió 43 farmácias. Motivo. Que loucura. Motivo da interdição. Não tem responsável técnico, não tem a AF, que é uma documentação, autorização da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não tem vendendo medicamentos controlados sem receita. Então, ou seja, ele faz o fracionamento daquela medicação. Só quem pode fazer o receituário e passar uma medicação para o cidadão, só o médico que é formado. Exatamente. E ele tem nível superior e ele estudou para aquilo. E a farmácia tem que ter um farmacêutico. Claro. E outra coisa, o que é grave também, poucas farmácias acontece isso, mas a gente já encontrou muito. Eles vendendo remédio de uso restrito de hospital. Ou seja, o remédio que é liberado lá do Ministério da Saúde para o hospital e eles pegam ele faz essa transação, vamos não sei como, e eles ficam comercializando essa medicação de uso restrito de hospital, quer dizer, um absurdo, mas nós interditamos aqui 43 farmácias, nós estamos de olho vivo para garantir a saúde da população. Agora, veja bem, eu sei que não tem nada a ver com vocês na vigilância sanitária, mas eu tenho que lembrar esse assunto. A proliferação de farmácias nessa cidade, e você chegar a ter 4, 5 farmácias num quarteirão, isso é um negócio que causa espécie. Depois da pandemia, Geraldo Câmara, hoje o que nós acompanhamos é o seguinte: você chega numa esquina lá, tem 5, 6, 7 farmácias, é um absurdo. Então assim, hoje em Maceió tem mais de 800 farmácias. 800? Mais de 800 farmácias. Olha só, Quer dizer, nas periferias também dá muito trabalho. Claro que nós temos nossas deficiências também, porque nós não temos um número... Nós precisávamos de um número de funcionário maior, porque 1.100.000 habitantes, nós trabalhamos com 80 segmentos aqui nessa situação, nós fiscalizamos hospitais, clínicas, laboratórios, nós fiscalizamos cemitério, nós fiscalizamos bares, restaurantes, nós fiscalizamos funerária, é muita coisa. Então assim, o que a gente tem que ter, Deus no coração, respeitar o direito do consumidor, que esses nossos comerciantes têm que respeitar o direito dos nossos consumidores. A Vigilância Sanitária de Maceió agora trabalha muito diferente. Nós temos hoje alguns policiais que trabalham conosco também para garantir a integridade física do fiscal. Não tem muita interferência. Não tem interferência política, porque eu acho o prefeito JHC é um prefeito muito tranquilo, deixa a Vigilância Sanitária trabalhar à vontade. O prefeito JHC só quer tão somente que nós cuidemos da saúde da população. Mas eu vou aproveitar para fazer uma crítica positiva, até com conhecimento de causa. O nosso mercado municipal, pelo amor de Deus, ele precisa ser construído como manda o figurino. Ali deve ser ainda uma grande fonte de infecção. Geraldo, desde quando eu assumi 2021, o mercado da produção, nem a fiscalização entrava. Você vê a ADEAL, Agência de Pecuária e Fiscalização do Estado de Alagoas, a ADEAL está literalmente fora de todo o sistema. A ADEAL hoje, durante esses 4 anos, eu nunca vi uma equipe da ADEAL no mercado da produção, no mercado Jacintinho, Tabuleiro ou Benedito Bentes. Nas divisas, Geraldo Câmara, você que é um homem que tem conhecimento, um jornalista autêntico, e você vê que as fiscalizações a ADEAL fiscaliza desde a vacina, o transporte e a questão do selo de qualidade desses produtos. Mas ela não é urbana. Mas ela pode trabalhar aqui, ela pode fiscalizar. Não é. E acontece o seguinte, deixa eu só lhe dizer, esses mercados públicos, mercado da produção
Isso é um problema crônico que já vem de muitos anos. Deixa eu lhe dizer, deixa eu abrir o parênteses. A Lagoa Mundaú, ela quando chove é um pântano. mais alto do que o mercado da produção. Mas já existe esse projeto, já está licitado, e dentro em breve eles vão ter que fazer aquela reconstrução, aquilo é uma reconstrução. Deixa eu lhe dizer uma coisa, os 2 últimos anos de administração do prefeito Cícero Almeida, eu fui o secretário de abastecimento. Perfeito. Na época, todos esses mercados estavam à nossa disposição para ver. Uma loucura e um inferno para você dar um passo além. Muito Perfeito. Dinheiro, uma localização horrível, eu acho que devia tirar dali e por aí vai. Bom, mas deixa para lá, que você tem 3 minutos ainda, não é isso? Mais ou menos. Vamos lá. Pois não, Geraldo. Então, assim, mas esses mercados públicos melhoraram muito, porque eles fizeram algumas reformas lá naqueles... Exato. Aqueles açougues que a gente diz açougue frigorífico, lá dentro do mercado da produção, colocando cerâmica, importantíssimo. Organizando o teto, a questão de lixeira com tampa, melhoraram muito, graças a Deus, e a vigilância sanitária continua com esse trabalho, tanto na parte alta, parte baixa, orla marítima, todos os hotéis, a rede hoteleira aqui em Maceió, eu te digo que é a melhor do Nordeste, primeiro porque a higienização é grande, eu tenho visitado todos os hotéis, eu trabalhei muito tempo em hotelaria, eu conheço um pouco de hotelaria, e aí, veja bem, a vigilância sanitária vai continuar com esse trabalho, sempre em parceria com todos os nossos empresários aqui em Maceió. O prefeito JKC, a preocupação dele é gerar emprego e renda. Nós temos uma cidade que mais avançou no turismo no Nordeste do Brasil, Geraldo, como você vem acompanhando. Esses eventos, tanto do Festival de Verão quanto o São João, gerou muito emprego e renda, a economia mexeu muito com a economia aqui. Todos aqueles ambulantes que são agora no São João, foi em média de 600 ambulantes, nós fizemos capacitação com todos esses ambulantes, não trabalham mais com produtos clandestinos, o seu local bem higienizado, algumas barracas padronizadas, isso é muito importante. Se você vê a diferença de 2019, 2020, eu tenho certeza disso. Para as barracas que estão hoje lá, o pessoal passa, nós fazemos o curso de boas práticas, eu também vou lá e converso com todo mundo para não trazer produtos de origem animal clandestina, porque isso é um risco muito grande da saúde das pessoas. Mas no sol, debaixo do sol, não pode, tem que tomar cuidado danado nisso. Claro. Né? Pois é. Pois mas vamos lá. Você não esgota o assunto, a gente vai ter que fazer mais uns 2 ou 3 programas seguidos, até dividir em segmentos. Perfeito. Vamos pensar nisso? Perfeito. Vamos pensar. Perfeito. Eu vou estar sempre à sua disposição. O nosso telefone para denúncia lá é 8752-2000, 8752-2000. Funciona 24 horas, nosso disque denúncia. Ele pode mandar mensagem de texto ou foto. Nós vamos estar sempre à disposição da população do Maceió. E você também, Geraldo. Você é uma pessoa que muito ajuda Alagoas também. O seu programa tem uma grande audiência, isso é muito importante para que a gente possa divulgar o nosso trabalho e cada vez mais cuidar da saúde da população. Tem que contar, a gente tem que fazer, quem faz televisão, quem faz rádio, tem que fazer como serviço público, porque tudo tem que ser de interesse da população, senão não presta, tem que ser de interesse, então use e abuse. Perfeito. Geraldo, interessante também é que a Vigilância Sanitária de Maceió, durante esses 4 anos e 6 meses, nosso sistema é online e o nosso atendimento lá é de 7 da manhã até às 13 horas. Nós não passamos mais do que 5 minutos para atender o empresário. Isso é muito importante. Demais. Alvará sanitário, como eu disse bem a você, demorava 3, 4, 5 anos nas outras gestões e hoje nós podemos organizar com 24 horas no alvará sanitário. Ayrton dos Santos, chefe especial da Vigilância Sanitária em Maceió. Foi um prazer enorme receber você. Eu que agradeço pela oportunidade. E vai ser um prazer dobrado e por aí vai, triplicado e por aí vai, e recebê-lo em outras ocasiões. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado você mesmo. pela atenção. E leve meu abraço aos 125 lutadores que você tem com você. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Ok, gente. Vamos até os nossos comerciais, lembrando do nosso querido Sebrae. E logo em seguida vem uma entrevista formidável. Vamos lá, gente. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios.
É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Eu tô alegre demais hoje, rapaz. Só tenho um convidado bom. Agora, esse segundo do programa de hoje, ele faz parte da minha história de vida e como faz. Uma pessoa maravilhosa, um talento fora de série. E um amigão. Aliás, um amigão que já me premiou várias vezes. Eu já recebi prêmios dele. Brinque. Carlito Lima. Oh, que prazer, meu amigo. E que saudade, hein? Mas não é. Nunca mais a gente tinha se encontrado. Nunca mais também não é assim, não. Eu fico nunca mais. Eu nunca mais. Nossa, é uns 6 meses. 6 meses. Como é que você tá, meu irmão? É muita coisa. Rapaz, eu tô bem. A minha cabeça tá boa. Tá fértil demais. Graças a Deus. Inventando história como a peste. O contador de história das Alagoas é esse. O contador de história, não é? Aliás, vamos contar uma história sobre o contador de histórias, uma história moderna? Vamos lá. Então, vai acontecer, sabe quando? Hoje está acontecendo lá no Ceará, ele vai sair daqui correndo, Belém do Pará. Belém do Pará, ele vai sair, porque eu gravei 2 dias antes, então ele já está lá em Belém do Pará. Fazendo o quê mesmo? Eu vou receber um prêmio, que é o prêmio Baobá. Baobá é aquela árvore, a maior árvore que tem no Brasil, e o que o Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, ele botou o Pequeno Príncipe para plantar vários baobá em torno da terra. É verdade. Então, lá no Rio de Janeiro, o pessoal da Associação dos Contadores de História, que contar história é uma coisa muito importante. Demais. É na história, contador de história de crianças, que me incentiva a ler. E hoje a gente precisa de leitura e de educação. Essa que é a verdade. Então tem uma associação de contadores de história que há 8 anos atrás, 9 anos atrás, eles fizeram um prêmio Baobá para os contadores de história. E com vários segmentos. O contador de história oral, o contador de história de cinema, que cinema também é uma contação de história. O teatro também. E o escritor. O livro. Perfeito. O contador de história escrita. Perfeito. E eu recebi uma comunicação que esse ano eu seria o vencedor, assim, do prêmio Baobá. Eles chamam até o Oscar da contação da história e tal. E esse prêmio receber em Belém do Pará, juntamente com os outros também que receberão. Agora me conta, Carlito, esse prêmio, ele é em função de algum livro seu ou do conjunto da obra? Não, a obra é o conjunto da obra. Toda a obra. É porque eu comecei a escrever com 61 anos de idade. Verdade. Eu fiz aquela Confissões de um Capitão. Confissões de um Capitão. Que você me entrevistou.
E o nosso querido Plínio Lins, saudoso Plínio Lins, ele quando leu o Confissões do Capitão, disse: Carlito, rapaz, você é um excelente contador de história. Você não quer uma coluna aqui no jornal para contar uma historinha toda semana? Eu topei. Então, fiz a minha coluna, que é Histórias do Velho Capita. Exatamente. Então, peraí, agora nós temos que abrir um parênteses. Eu sei que muita gente sabe, mas muita gente nova não sabe que você é realmente o velho capitão. Por quê? Porque ele foi do Exército. Ele chegou a capitão do Exército e aí pediu pra sair, não foi? Foi pra sair. Eu me formei em engenharia, aí preferi entrar pela engenharia. Até porque teve muita aventura naquela época. Lá dentro. E foi como eu contava muito história oralmente, aí o pessoal me deu uma corda e disse: Carlito, essas histórias todas que você conta, você devia escrever essa história. É isso mesmo. Eu escrevi a história e aí pronto, fiz o livro Confissões de um Capitão, que fui até pro Jô Soares, além do Jô Soares, verdade. Eu fui para Agora tem uma história do Jô Soares que você tem, que eu acho muito interessante, né? Como é que era para chegar até a bancada do Jô Soares antes, 24 horas antes? O que acontecia, meu amigo, lá nos bastidores? Lembra que você me contava para nós? Antes, menina, era tanta gente me entrevistando para levar as coisas para ele, não é isso? Não é? Não era assim direto como a gente faz aqui, não. Nada, era tanta coisa. Primeiramente, eu estava ainda em Maceió, telefonaram para mim, uma das assessoras, passou quase uma hora para ver se eu tinha condições, se eu tinha nível de ser entrevistado no jogo. Então não dava não, ele mandou passagem, mandou tudo. E pena que eu tenho isso em CD, mas eu vou ver se recupera. Tem que recuperar, então, porque isso é. Mas documento. Acontece que eu tenho essas histórias que ainda hoje está na Tribuna. Exatamente. Independente, aos domingos, tem História do Velho Capita. Meu colega. E mais, nós somos colegas de jornal. Para o melhor jornal daqui. Aliás, é o único jornal que é editado. Hoje é diário. Diário, não é? E eu tenho mais 8 sites aqui no Nordeste. Muito bom. E uma também lá em Minas Gerais que publica a História do Velho Capítulo. E eu me tornei fazendo essas festas literárias, essas coisas que eu fiz quando eu era. Muito boas. Quando eu era da Secretaria de Cultura lá de Marechal Deodoro, eu me tornei conhecido de escritores, de pessoas e editoras. E você é da Academia Lagoana de Letras, não é? Sou da Academia. É da Academia, exatamente. Então, por isso tudo, talvez, esse ano eu fui contemplado como esse prêmio Baobá. O significado é por causa daquela árvore Baobá do Pequeno Príncipe. Então, eu vou para Belém, onde vamos receber o prêmio num iate muito bonito lá no Rio, tal. Vai ser uma coisa muito bacana. Você merece, Carlito, você merece. Agora, eles dão esse prêmio todo ano em um estado. O ano passado foi em Ouro Preto, no ano retrasado foi em Fortaleza. E para o ano eu vou ver se trago, passei aqui em Maceió. Agora eu quero saber, daquele prêmio que eu ganhei uns 6 ou 7. Você foi. Acontece o seguinte, uma vez eu peguei uma revista que tinha os melhores da cultura do Brasil. Quando eu olhei, eram somente os deputados, os ricaços. Eu digo, que prêmio é esse? Não tinha ninguém da cultura mesmo. Eu digo, pois eu vou fazer um prêmio aqui. E fiz o prêmio dos notáveis da cultura lagoana para os que nunca receberam prêmio e os que também que tinham grandes qualidades recebessem. E eram 50 pessoas, segmento, tinha desde a gastronomia até o livro,
o melhor cantor, a melhor cantora, o melhor teatro, essas coisas. Eu ganhei tanta coisa, inclusive pelo conjunto da obra. Pelo conjunto da obra. Exato. E você merecia também. Essa que é a verdade. Para Obrigado. ser que um camarada que tem essa persistência, que tem esse programa, que é um programa 33 que anos, hein? divulga a cultura alagoana. Claro. Talvez seja o programa que mais divulgue a cultura alagoana, é o seu, Geraldo. Eu acho Porque que... você é um homem da cultura também, é escritor, não é? Não, isso aí me dá um prazer muito grande fazer isso, porque eu acho que sem cultura o país não vai para frente. Nós estamos vivendo, inclusive, muitos problemas até de ordem política, Carlito, que não interessa a facção de A ou de B, mas que está aculturando o país, porque é uma discussão muito besta, um negócio assim sem princípio, sem entendimento total do que é política. Não sei se você concorda com isso. Eu concordo demais não com gosto você, de jeito algum dessa maneira Concordo. de se fazer política hoje. Né? Mas isso tudo é, como você diz, é falta de educação. Falta e de educação, cultura. exatamente. E outro dia me perguntaram, Carlito, se você fosse presidente, quais eram as suas prioridades? Eu disse, a primeira prioridade é cultura, a segunda é cultura e a terceira também é cultura. Claro que só pode acontecer com educação mesmo. Com educação. E que venha de base para valer. Não é? Educação, da educação, quando eu falo cultura, Não, é claro, educação. claro. Nós E a contação da história é muito importante para as crianças e também para os adultos. Verdade. Inclusive nas suas festas literárias, você fazia muita contação de história, né? Muita contação de história. Fazia não, que você ainda vai fazer algumas. Qual é a próxima? Olha, aí eu fui ontem convidado para fazer pelo menos 4 festas literárias na periferia de Maceió. Muito bom. Esse ano. Muito bom. Aí eu dei uma ideia. Olha, eu gostaria de fazer a do Pontal, que já será a 5ª. E depois... A do Pontal da Barra aqui. Pontal da Barra. Certo. E depois a gente podia escolher aí Vegel do Lago, o Trapicha, Bill perfeito. Dente. O pessoal do corredor do Vera Arruda tá doido para fazer também uma festa literária. Muito bom. Ali seria um local espetacular. Aqui. Agora eu sou vizinho do Vera Arruda. Você agora é o homem do Vera Arruda. Pois é. Então, isso é muito bom. Não, mas eu acho, sabe, você é o tipo da pessoa, porque você, inclusive você tem uma verve para passar, que... sabe, humorística, gozada, interessante, de falar, não leva a cultura com não, você leva a cultura com euforia, com até um certo humor que é necessário para as pessoas assimilarem. Então, você não pode Inclusive, parar dos com meus isso. livros, eles são todos eles. bem humorados, minha história. Essas histórias do velho Capita que eu publico, o pessoal gosta, que tem sempre um pouco de humor e de sexo. Eu ainda apimento com um pouquinho Agora, de sexo. isso aqui eu não posso deixar de dizer para puxar um pouquinho a brasa para minha sardinha, viu, meu filho? Eu fui prefaciador do primeiro romance dele. Foi. Isso é importante. Um pouco antes da pandemia, eu digo, eu estou escrevendo muitos contos, eu tenho que fazer um romance. É verdade. Aí escrevi o primeiro romance, me dei o nome de Manguaba. Isso. E disse, eu vou fazer, são 3 romances, e vou dar o nome das trilogia, lagoas, Manguaba, Mundaú e Jequiá. Isso. E o primeiro romance, que foi Manguaba, que já está na 3ª edição. Perfeito. 3ª edição. O prefaciador foi Geraldo Câmara. Isso foi uma honra muito grande para mim. Que eu vendi muito
O Manguaba, mas pelo prefácio do Que é isso, meu amigo. Eu posso lhe dizer que eu tenho um orgulho tão grande disso, que talvez seja maior do que eu ter sido autor de alguns livros. Aqui eu estou no 10º, né? Também. Você está no 37º, sei lá. Por aí, né? Não? Mais ou menos. Mais ou menos. Escrever é um negócio muito gostoso, não é, Carlito? É bom. Eu me distraio. Eu às vezes, os personagens chegam na minha cabeça, eu começo a inventar história. Às vezes, eu estou almoçando no canto, eu vejo uma coisa e tal, começo a pensar que você não escreve, não é só lá no momento que está escrevendo. Aonde você está andando, você está escrevendo. Agora mesmo, eu estou acabando um outro romance. Eu estou lançando um romance no dia 18, chamado Ula. Ula foi uma mulher bonita que tinha aqui em Maceió. Na minha juventude, ela era mais velha do que eu. Ela era filha de uma negra com um holandês. E ela era linda, era uma morena de olhos verdes. E era boêmia e ficava bebendo nos cantos ali na Praça 13 de Maio, em Jaraguá, esse canto todo. E, claro, que eu mexeria um pouco ela, mas não quis nada comigo. Mas eu achava ela linda. E muita gente que conheceu dizia, né? Então, mas como eu não sabia da história, nem da história preguiça, nem da história, não sei nem se ela está viva, eu inventei uma ula para mim. Eu inventei uma ula. Convidado. E estou lançando o romance Ula, agora, dia 18 de julho, na Casa da Macaxeira, lá. Olha que maravilha. Frente à Praça 13 de Maio, que foi a casa da Ula. A Ula morava Da na verdadeira Praça... Ula. A verdadeira Ula. Olha só. A verdadeira Ula. Mas, rapaz, que frustração, hein? É. Não comeu a Ula. Não. É a verdadeira. Rapaz, você tá com 2 livros aí novos, é? Esses 2 livros aqui. Tem 2 minutos só pra gente falar deles, ó. É a Beata Teresa, cansada de reza. Cansada de reza. De reza. Porque o Jorge Amado fez um A livro, Cansada de Guerra. A Teresa Cansada de Guerra. Exatamente. Essa aqui é o contrário. Ela foi beata muito cedo, com 20 anos, aí quando chegou com 40 anos, ela estava cansada de reza e caiu na gandaia. Beata Teresa Cansada de Reza. Muito Então, bom. você. É meu? É claro. Ora. E esse outro aqui Que honra. é a Madame Marina Butterfly, que é baseado na ópera Madame Butterfly, Perfeito. que é uma história acontecida no Japão em 1902. É verdade. Um tenente da Marinha engravida E que virou ópera. uma japonesa. Virou ópera. E era ópera, a ópera é essa. Eu adaptei a ópera aqui para Maceió, porque em Maceió, no tempo da guerra, tinham 250 americanos e uma base aqui. Isso. Não era tão grande como Quanto a de Natal, mas era aqui. Então, vai ser a mesma coisa. Um americano vai engravidar uma alagoana e depois tem a outra história. Depois. Aí ela era alagoana, não era japonesa. Carlito, eu não preciso dizer a você o quanto eu estou feliz de você aqui hoje nesse Eu programa. também. Muito obrigado mesmo. E os meus telespectadores, não tenha dúvida que eles adoram matar saudade de você. Muito obrigado por ter E vindo. eu fiquei alegre desde o dia que eu recebi o telefonema, disse, você perguntando se eu poderia vir aqui. Eu digo, Muito obrigado. Eu deixo qualquer outra Muito coisa obrigado. que eu tenho que fazer Obrigado, para ir meu para amigo. lá. Muito obrigado. O meu querido amigo Geraldo Câmara. Ok, então vamos aos nossos comerciais. Lembrando, obviamente, do nosso Sebrae. Sebrae que é magnífico para o desenvolvimento desse estado. E voltamos já com mais uma entrevista, dessa vez no âmbito econômico. Muito bom. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora,
não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Pois é, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, mas eu estava aqui ainda rindo do programa anterior com o Carlito Lima. Olha a inspiração, né, desse título. Beata Teresa Cansada de Reza. Fantástico isso, né? Marina Butterfly. Meu Deus do céu, esse Carlito é demais. Mas agora nós vamos mudar, viu? Vamos parar para esse histriônico da entrevista, uma entrevista mais séria aqui com o Renan Laurentino, que é economista do Senac e do Senai. Trabalho lá, sou professor das duas instituições. Renan, como vai você? Bem, muito obrigado. Que prazer obrigado pelo recebê-lo. convite e estar aqui mais uma vez. Eu já sei que você é bom. Não é? Quem é bom a gente convida para aqui. Ah, que bom, não vou conseguir dormir hoje. Agora, como é que você consegue, como economista, você disse que não conseguiu dormir hoje. E você consegue dormir nos outros dias com esses problemas econômicos que nós estamos vivendo? Olha... Me conta. Está difícil. Estudar economia é isso. É você ter essa consciência de dados, transformar em informação, para que as pessoas, a sociedade, o mundo empresarial tenham, né, um caminho, um norte, uma escolha mais assertiva, embora a economia trabalhe com as variáveis, com as incertezas, nós trabalhamos com previsões, cenários, então tudo isso nos traz essa perspectiva de como esse assunto, esse dado pode ser útil para uma decisão do empresário, para a decisão de um próprio consumidor, ou as questões governamentais, o mundo, hoje um mundo globalizado e tudo o que acontece nele traz interferências de maior magnitude ou de menor, mas ninguém passa ileso. Então, estudar economia é você ter essa franca compreensão do ambiente ao seu redor. E a partir dessa compreensão, dessa análise crítica, que caminhos eu posso ser mais assertivo dentro do que eu quero investir, do que eu desejo comprar, do que eu desejo consumir, inclusive na própria economia a gente pega esses vertentes. Você foi muito feliz nesse início de programa, porque eu gostaria de provocar, inclusive, o nosso telespectador, no sentido de que, vamos para aquela famosa palavra economês. Economês. Né? Todo mundo tem um pouco de economês nesse país, né? Isso. Todo mundo. De Queira ou não técnico e queira. todo mundo tem, né? Não é verdade? Então, como um economista de fato e de direito que sabe por onde as coisas andam, que maneira melhor ele tem para conduzir a mentalidade da população de modo geral em relação a isso? A melhor maneira é sempre a comunicação assertiva e acessível. E acessível. Eu sem não dúvida. estou, quando eu vou para uma outra reportagem, uma outra TV ou escrever alguma coisa, eu não posso entender que só economistas estão lendo. Eu tenho que ter essa compreensão Com que é a certeza. pessoa comum que está precisando dessa informação. E então, muito. eu preciso ser o mais compreensível e compreendido o suficiente para que as pessoas entendam. Eu
eu compreendi o que ele falou. Eu posso ir nesse caminho, essa fala dele, essa perspectiva me traz uma luz. Não é para atrapalhar, a ideia é essa, é para conduzir da melhor maneira possível as decisões, e são decisões importantes, como por exemplo, entrar no financiamento, como a taxa Selic é 15%, o que é que isso interfere? Essa questão da inflação dos preços, da cesta básica, a questão das perdas salariais ou não, o quanto eu posso reajustar, não só para o consumidor, como a gente acabou de falar, mas para o próprio empresário também. A gente vive num estado que tem empresas de pequeno, médio porte, a gente tem uma indústria, mas ainda não, né, não tão gigante, mas ela tem sua relevância e sua importância. Então, mesmo o industrial, o gerente, o supervisor, como aquela senhora que está ali na cozinha nos assistindo agora, precisa compreender para poder ter as melhores... as melhores escolhas, né? É isso que a gente procura fazer enquanto economista. Eu sei que tem o economês e muita gente fala difícil, lógico, porque é fácil falar difícil, mas é muito melhor você fazer com que o outro lhe compreenda. A comunicação assertiva sempre faz o papel. Não, até porque você veja o seguinte, a economia, se nós formos para a economia globalizada hoje, a influência dela é tão grande, os conceitos de economia, e principalmente os domésticos, em função dos não domésticos, eles mudaram tanto que é preciso que o economista entenda também que existe a economia popular. Justo. Né? E que ela faz parte desse estudo globalizado. Eu preciso que esse microempreendedor, que talvez empreenda ali no centro da cidade, ou numa loja no shopping popular, ou num shopping, num centro comercial, ou na tecnologia, justo, ele precisa ter acesso. Na verdade, todos têm acesso hoje. O celular lhe dá o mundo na palma das mãos. Mas são dados e informações que precisam ser traduzidos e que essa pessoa precisa ter uma segurança. Agora você chegou onde eu queria. Precisam ser traduzidos. Isso, precisa de uma segurança. Então a gente não pode deixar a gente, não, que eu não sou economista. Eu sou filho de. Mas é um comunicador importante. Mas a gente sabendo das coisas tem que comunicar. Mas é muito importante que o economista real, aquele que estuda, que sabe quais são os verdadeiros caminhos, influencie a massa popular. Justo. É? E aí eu pergunto a você, como fazê-lo? O que é que eu enquanto professor e economista, sempre leituras, textos, mas eu gosto também de ouvir os amigos, os colegas, os meus professores que eu vejo hoje na TV também. Eu bebo dessas fontes, dessas interpretações, dessas análises, para criar o meu próprio repertório, para compreender que a minha fala precisa ser mais acessível. Então, sites, Instagrams, tem muita coisa boa na internet, mas é preciso passar um filtro. Porque também tem muita... Sem dúvida alguma. Não, a questão do fake news ou dos dados não muito confiáveis. A gente precisa ir, por exemplo, dados de IBGE, dados do Banco do Nordeste, dados do Banco do Brasil, o UOL Economia e alguns outros veículos de comunicação econômica. Que nem sempre são totalmente confiáveis. Sim, mas que a gente... Quem é que está escrevendo aquilo? Claro. Quem é esse economista? Justo. Porque na economia nós temos os economistas calculistas e os literários, aqueles que se interpretam. Então, essa junção dessas pessoas nos conduzem a interpretar e chegar dentro da nossa regionalidade. Nosso país é gigante, então eu preciso ter uma linguagem nordestina mais nacional, como aquele que está no norte, no sul, no sudeste, no centro-oeste. A gente precisa ter essa comunicação assertiva para que todas as pessoas tenham compreensão dentro das ações governamentais do município, do estado e federal. Muito bem, agora veja bem, as pessoas de um modo geral, principalmente os empreendedores, eles precisam entender que a nossa economia não é uma economia isolada. Não. Ela é regida pela economia global. Justamente. E aí eu pergunto a você, até que ponto hoje, o mundo que vive conturbação, que vive guerras, que vive mil coisas que interferem na economia, essa economia global interfere na nossa particular, na nossa doméstica? Interfere totalmente. Totalmente. Veja só, eu posso... os conflitos recentes, Israel e Irã. Qualquer questão que aconteça ali que afeta petróleo, tem a ver conosco. Embora nós temos uma suficiência, não 100%, porque a gente ainda compra, não importa gasolina, petróleo, porque trata lá, eu preciso ver, porque qualquer oscilação geopolítica... Mas agora saiu alguma coisa, eu ainda não me aprofundei no assunto, no sentido de que nós vamos ter total hegemonia de petróleo, não vamos precisar mais importar. Você viu alguma coisa sobre isso agora?
O que é que acontece? O governo está querendo ampliar a quantidade de etanol na gasolina. Etanol, exatamente. Era Hoje isso. são 17%, 20% para 30%. Perfeito. E aí você diminui essa compra dos produtos dessa gasolina, desse petróleo importado. Contudo, ainda não foi aprovado, está no campo da ideia, mas tem uma outra questão também. Será que os nossos veículos estão totalmente... Porque é muito etanol na gasolina. Tocou no assunto certo. Pois é. E mais, eu pergunto, ora, se você toma esse tipo de atitude para economizar na importação do petróleo, mas a economia nos veículos ela diminui, Justamente. e aí, como Pois é que fica? Porque, embora Ele vai gastar mais. ou vai gastar mais ou vai ter um desgaste maior. Os carros, embora híbridos, mas temos muitos carros ainda que são só a gasolina. É, lógico. E aí me sobra o quê? Peraí, se a gasolina está muito misturada com a grande etanol, maioria. então eu vou para a gasolina mais cara, que é aquela premium, como eles trabalham a aditivada, isso pesa no bolso Claro que do pesa. consumidor. Claro Então, que pesa. ele está no campo da ideia, não vai deixar de importar, vai continuar, só que quer importar numa quantidade menor. Muito bem, Isso aí vem a facilita. grande pergunta, os nossos economistas de plantão, aqueles que estão lá em cima, eles parece que não estudam o assunto com profundidade, que não veem esses detalhes, não interessa, o que interessa é a primeira reação, opa, a gasolina baixou. É isso que interessa? Esse é o X da questão, né? A gasolina baixou de preço por fatores que são o seguinte: a Petrobras abandonou aquela paridade do dólar e do mercado internacional, Isso. mas ainda tem como referência. Afinal, a Petrobras é uma SA e precisa trazer investidores. De todo modo, isso facilita e nos ajuda. Mas isso não quer dizer que sempre será assim. Vão ter oscilações. Mas o governo está conseguindo manter. Isso é benéfico para nós. A gasolina agora está na média aqui em Alagoas, R$ 6,23. Claro. Onde? Eu já vi. Por aqui tá tudo 6,39. Olha, tem posto que tá vendendo a 5,99 se for à vista. Se Sim, você claro. for comprar cartão, né? Não, eu por exemplo, tem só outros compro à vista valores. e é 6,39 por onde eu ando. Porque na parte baixa Talvez que seja tem um isso. preço maior, na parte alta tem um preço mais acessível. E aqui tem muito posto que é bandeirado, e na parte alta tem alguns postos que são bandeira branca, e eles conseguem trazer um preço mais acessível. Mas eu preciso entender esse impacto. Por exemplo, nessa questão de aumentar a dose o percentual de etanol na gasolina. Não necessariamente, porque se há uma alta do dólar, ainda há um impacto. Então isso vai aumentar. Sim, pronto. Até que o dólar tem baixado. Até que você chegou Não aí é? num ponto que eu gostaria que a gente afirmasse. O dólar está caindo, chegou, se não me engano, hoje, no dia da gravação, a 5,40, que não é brincadeira. A última cotação que eu foi segunda, 5,67, 5,66. Baixou bastante Isso, em relação ao que era o ano significativamente. passado. Isso. Bom, mas e aí? Qual é o resultado disso? Porque nego sai correndo para comprar dólar, não vai comprar 5,40 para começar a brincadeira. Isso. Tem uma paridade um pouco maior para quem adquire. Muito maior. E tem também os impostos, Exato, né, IOF, essa coisa o dólar toda. turismo, por exemplo. Justo. Ah, isso não. Essa questão do investimento, quando a gente fala em sociedade mais ampla, hoje ficou mais acessível. Os bancos digitais trouxeram essa acessibilidade. Você consegue uma LCI, LCA, Tesouro, com 30, 50, 40 reais. Os bancos digitais trouxeram essa acessibilidade a boa parte da população. Mas é um mercado que oscila muito. Claro. Você tem que ter um acompanhamento mais significativo, mais intenso. Por isso deixa para as corretoras ou para bancos maiores. E, na verdade, quando você tem uma renda menor, o que é um investimento? É pegar, por exemplo, 100 mil reais e deixar lá. Se você tem essa condição, beleza, você é um investidor. Até porque tem que respeitar prazo. Mas se você é uma pessoa, eu tirei um exemplo, tirei uma herança, ganhei 50 mil, mas eu quero fazer alguma coisa no curto prazo, não sei se é interessante você investir em ele, porque você não vai respeitar o prazo, Agora, você vai interessante quebrar você isso. falar nisso, Renan, porque você pega o seu celular hoje, tem um monte de anúncios. Você quer ganhar no petróleo, vai ganhar 14 mil por semana. E mais não sei o quê. E aplica nisso, aplica... Que loucura isso! Isso não precisa ser vigiado? Sempre. Quem é investidor e está nessa área precisa de um acompanhamento. Quem tem muito recurso e deixa como uma corretora, ela está sendo paga para isso. Olha, quando oscila, tira, vende. Mas isso faz... é verdade? É. Ou nem sempre é? Nem sempre acontece, mas é preciso a gente pensar nesse acompanhamento. Se eu sou um pequeno investidor, eu posso buscar investimentos mais sólidos. Por exemplo, imóveis ainda é um investimento interessante do que eu ir para esse risco variável do dólar, da letra de câmbio, das ações, do Tesouro Nacional. Um exemplo bem simples. Recentemente fechou o inventário daquele
apresentador Augusto Liberato. Foi. E foi o Gugu. E foi observado quais eram os patrimônios deles. Casa, terrenos, imóveis, galpões. Olha só, um cara que tinha acesso a muita coisa, toda a grana dele era nesses... Cadrical. Justo, táteis. Quer dizer, é seguro. Então, para quando você está na dúvida, se você tem esse recurso, vai para os investimentos mais palpáveis, mais reais. Imóvel, joias, né? Ouro é um investimento interessante. Pra quem é pequeno, ainda é interessante. Prata também, prata teve uma valorização significativa, principalmente agora com essa questão dos itens de tecnologia, placas, então todos esses metais como cobre, prata. Agora me diga estão uma tendo coisa, meu significado. amigo. Em 1929 houve a famosa Quebra. o famoso crack da Isso, bolsa em Nova York. E que foi provocado muita gente, ninguém ou pouca gente sabe disso. Foi provocado exatamente por uma guerra de tarifas, que não foi uma guerra de tarifas internacional, foi interestados. Isso. Lá nos Estados Unidos, ok? E provocou um crack. O presidente Trump, trombada, né? O Trump trombada, ele fez aí essa guerra todinha e vai provocar o quê? Nós tivemos esse exemplo. O que é que pode acontecer com a economia global se isso continuar dessa maneira louca e infernal dele? Na concepção dele, ele criou isso. A ideia é fazer dos Estados Unidos produzir novamente. Mas não é assim. Não, claro que não Tem é. custos distintos, tem situações distintas. Que aí o que é que a economia, o que é que os economistas estão falando? Que ele é o segundo melhor presidente da China. Né? É o melhor presidente externo é o melhor presidente externo da China. Por quê? Porque a China enquanto ele tarifou e está tarifando significativamente, ela está buscando as economias emergentes desenvolvidas para trabalhar com ela. Exatamente. E ele vai nessa discussão. Ele usou estudos de economistas e os economistas estadunidenses falaram: olha, ele está interpretando totalmente errado. Porque como ele é uma pessoa muito imprevisível, o entendimento que ele está tendo dos estudos de questões tributárias e tal, que os economistas fizeram, que ele disse basear, ele está totalmente equivocado. Essa guerra tarifária não ajuda a ninguém, nem a economia estadunidense. E além disso, dessa guerra tarifária, a própria questão com os imigrantes, hoje mesmo saiu na mídia, que estão tendo problemas com, por exemplo, colheita, com construção civil, porque o pessoal morre de medo que, olha, tá tendo a polícia de imigração tá aí. Então, corre, sai. Tá todo mundo mudou tudo. Mudou já. Isso é engraçado. Isso lembra os Estados Unidos da década de 20, quando tinha aquele problema da bebida, né? Sim. Exatamente isso. E corriam atrás dos imigrantes e jogavam pra fora mesmo. Negócio sério. Louco, completamente louco. Aí vem a grande pergunta: até que ponto ele pode mexer na economia global? Olha, ele já está mexendo. Estamos falando da maior economia do mundo, né, da moeda mais forte, por mais que o euro se estabilize, mas é em dólar que tudo é comercializado, e qualquer oscilação na economia estadunidense afeta as economias do mundo, sem sombra de dúvida. E as guerras que estão acontecendo? As guerras na mesma magnitude, porque primeiro ninguém quer mais guerra, né? É uma coisa que não tem mais tolerância dentro de toda essa questão humanizada que não tem acontecido. Então, quando essas guerras acontecem, as economias ficam meio que em receio, estabilizadas. A preocupação é o impacto disso. Por exemplo, se aqui no Brasil acontece uma guerra, um conflito muito maior, as imigrações, as pessoas fugindo, isso não é bacana. A questão da assistência social, a negação, a gente está vendo o que está acontecendo na Palestina. Então, tudo isso é doloroso socialmente e economicamente, porque fecham barreiras, fecham portos, o comércio internacional é aquaviário. Eu queria que você fechasse essa entrevista, que infelizmente está no final, exatamente em cima disso. Quer dizer, tudo que está acontecendo no mundo hoje envolve a economia. Sim, sem sombra de dúvida. Né? A economia pode ser e pode não deixarem que seja exatamente o norte da coisa. Justamente. Para melhorar tudo. A gente precisa ter sempre a diplomacia. Claro. Eternamente a diplomacia. Mas às vezes as coisas têm algumas intervenções que talvez sejam necessárias, sim, sem sombra de dúvida, mas que têm um impacto muito menor, principalmente na perda social. E eu dentro do contexto queria econômico. Convidar você, Renan, para assistir aqui a um vídeo do Sebrae. Sim. A gente sempre mostra um vídeo do Sebrae. E hoje é a Amanda Bentes, que é uma das colaboradoras do Sebrae. Vamos lá, Amanda. Oi, eu sou a Amanda Bentes, sou uma mulher branca, loira, cabelo
Curto, estou aqui no Sebrae Alagoas. Atrás de mim tem no lado direito uma parede roxa e verde e do lado esquerdo uma parede branca. Eu sou analista do Sebrae Alagoas e hoje vamos falar sobre marketing digital para os pequenos negócios. Eu vou te mostrar como a sua marca pode vender mais com uma presença online bem planejada, utilizando as datas comemorativas a seu favor. Hoje, se o seu negócio não está nas redes sociais, você está perdendo oportunidades todos os dias. As pessoas pesquisam tudo online antes de comprar, até mesmo aquele presente simples do dia a dia. Por isso, ter uma presença digital ativa e estratégica é fundamental para atrair novos clientes e aumentar suas vendas. E uma das melhores formas de manter o seu perfil ativo e relevante é usando as datas comemorativas para a sua programação de conteúdo. Dia das Mães, festas juninas, Dia dos Pais, Black Friday são ótimas oportunidades para alavancar as vendas. Essas datas já criam uma expectativa de compra e você pode aproveitar isso com promoções, dicas, depoimentos, contagem regressiva e posts criativos que gerem engajamento. Programe o seu conteúdo utilizando cores e fontes para criar identidade visual para esse período e crie séries temáticas com base nas datas comemorativas, como utilizar seus produtos, montar looks, receitas para comemorar a ocasião especial. Tenha propósito ao montar seu plano de conteúdo, conte histórias e tenha em mente qual ação você quer que sua audiência execute. Se você tem um pequeno negócio e não sabe como montar essa estratégia, o Sebrae pode te ajudar. Temos soluções de marketing digital acessíveis para te colocar no jogo das redes sociais, e-commerce, planejamento de conteúdo e muito mais. Gostou das nossas dicas? Quer aderir às soluções de marketing digital focado na sua empresa? Ligue 0800 570 0800 para saber mais. Gostou do nosso conteúdo? Não quer perder nenhuma das nossas dicas? Inscreva-se no canal e ative nosso sininho. Até mais! Você viu? É isso aí, ele fingiu que viu porque ele não viu nada, mas viu. Viu tudo. O Sebrae é sempre um parceiro. É do lógico, desenvolvimento, é lógico. Sempre. Muito obrigado por Eu é você que ter estado agradeço. aqui no programa, viu? Obrigado, Geraldo. volte sempre. Sim, Quando sim. tiver novidade, não tenha dúvida. Leve Por meu favor. abraço pro pessoal do Senai e do Senac. Viu? Certíssimo, Sem levo dúvida sim. alguma, quando quiser trazer o presidente do Senai, o presidente do Senac aqui, não tem o menor problema. Tá certo? Eles são muito acessíveis, com Isso. certeza. Convida que eles vêm. Ok, então muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. E até o próximo programa, se Deus quiser, no próximo sábado. Ok, gente? Vamos lá. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.